alunos do sexto ano, estamos iniciando mais uma aula de matemática. Agora nós vamos estudar sobre resolução de problemas. Para resolver problemas, a gente precisa de muita atenção. Então, vamos ver aqui algumas etapas importantes que nós temos que ter cuidado ao resolver um problema. Para resolver problemas envolvendo as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, é importante observar algumas etapas. Vamos ver aqui as etapas. Primeira etapa, ler e compreender o enunciado do problema. Planejar a solução. Depois, executar o que planejou. Depois, verificar se resolveu corretamente o problema. É a chamada tirar a prova. E responder a pergunta do problema. Primeiro, ler e compreender o enunciado. É importante observar algumas etapas. Quais são as etapas? Ler e compreender o enunciado do problema. Então você tem um problema, você lê ele. Se não compreendeu da primeira, ler mais uma vez, até entender o que o problema está dizendo. Planejar a solução. Quando você entendeu o problema, então esse primeiro passo aqui já foi concluído. Quando você entender o problema, você vai planejar a solução. Você vai como planejar a solução para aquele problema. Depois que você entendeu e planejou, você vai executar o que planejou. Bem, o que é que eu vou fazer? Vou usar essa e aquela estratégia, né? Então depois verificar se resolveu corretamente o problema. É a famosa tirar a prova. E responder a pergunta do problema, a última etapa. Ler e compreender, planejar, executar, tirar a prova e responder. Então, basicamente isso o que você tem que fazer para resolver um problema em matemática. Então eu trouxe aqui alguns problemas, 3 problemas na verdade, para a gente discutir. O primeiro problema diz o seguinte: a mãe de Clara realizou uma pesquisa para a compra de parte do material escolar da filha. Veja o preço que ela encontrou. Clara precisa de 4 lápis. Veja, nós estamos lendo, estamos fazendo a primeira etapa. 4 lápis, 3 cadernos, uma borracha, 3 canetas e uma cola. Quanto a mãe de Clara gastará para comprar todos os itens de que precisa? A gente fez a primeira tarefa, que foi ler. Agora nós vamos planejar a solução e executar. Então, veja só. Se ela comprou 4 lápis, cada lápis custa R$1. Então a gente vai ter o seguinte: 4 vezes 1. Além disso, ela vai comprar 3 cadernos. Mas quanto é que custa cada caderno? Aqui está mostrando que é 12. Então vamos somar aqui. Vai ser 3 cadernos. Cada caderno custa R$12. Mas a gente tem outra coisa para comprar. Uma borracha. Uma borracha é R$2. Então eu vou somar aqui. Vou multiplicar essa uma borracha por R$2. Mais 3 canetas. Cada caneta custa R$3. Então vai ser 3 vezes 3. E por fim uma cola. Somando aqui com a cola é 1 vezes uma cola é R$4. Então agora é só fazer a continha, né? 4 vezes 1 é 4, mais 3 vezes 12 é 36, mais 1 vezes 2 é 2, mais 3 vezes 3 é 9, mais 1 vezes 4 é 4. Somando, vamos ter 4 mais 36 dá 40, 40 mais 2 dá 42, 42 mais 9 dá 51, 51 mais 4 dá 55. Pronto. Então, essa é a nossa continha, né? Pronto. Então, está aqui o problema resolvido, executado. Aí você vai verificar se realmente você conseguiu encontrar a resposta certa. Aqui, tirar a prova é, na verdade, observar se cometeu algum erro.
e a resposta é essa daqui. Ok, então dando continuidade, nós temos o seguinte: segundo problema para a gente resolver. Primeiro, as etapas: ler, compreender, planejar, executar, tirar a prova e responder. André, Beto e Carlos são irmãos. Juntos eles têm 48 miniaturas de bonecos. Beto tem o dobro de miniatura de Carlos. E André tem o triplo de miniatura de Carlos. Quantas miniaturas tem cada um? Então, veja, o problema lido. Agora a gente vai partir para planejar a solução e executar o que planejou. Então, a gente tem 3 pessoas. É o seguinte, você pode nesse momento dar uma pausa no vídeo e tentar responder essa questão. E depois confere se acertou ou não. E se errou, não tem problema. Faz parte da aprendizagem. Perceba o seu erro e aprenda. E depois que vocês responderam a questão, tentaram responder, agora vamos para o problema. Vamos resolver o problema para ver se você acertou realmente. Então, o problema diz: André, Beto e Carlos são irmãos. Juntos eles têm 48 miniaturas de bonecos. Beto tem o dobro de miniatura de Carlos e André tem o triplo de miniatura de Carlos. Quantas miniaturas cada um tem? Então, o que é que nós vamos fazer? Já fizemos a leitura, agora vamos planejar e executar o que a gente planejou. Então, primeiro vamos organizar aqui o nosso problema. Aqui é André, esse daqui é Beto e esse daqui é Carlos. O problema diz o seguinte, que os 3 juntos têm 48 bonecos. Só que Beto, que é esse daqui, tem o dobro de Carlos. Mas eu não sei quanto Carlos tem. Como eu não sei quanto Carlos tem, então eu vou representar essa quantidade dessa maneira aqui, certo? Um quadradinho. Eu não sei quantos bonecos tem dentro desse quadradinho, eu só sei que Carlos tem essa quantidade aqui, certo? Aí Beto tem o dobro. Se Carlos tem isso, Beto tem o dobro disso, significa que Beto vai ter 2 quadradinhos desses cheios de boneco. Eu só não sei quantos bonecos são, mas eu sei que como Carlos tem essa quantidade de bonecos, então Beto tem o dobro dessa quantidade. Então até aí tudo bem, né? Aí depois diz o seguinte: Beto tem o dobro e André tem um triplo. Bem, se Carlos tem isso aqui, André tem um triplo, então vamos representar isso dessa maneira. André tem o triplo de Carlos. Carlos só tem um quadradinho desse. André tem 3, é o triplo. Então está representado e muito bem representado aqui a quantidade de miniaturas de bonecos que cada um tem. Beto tem o dobro de Carlos e André tem o triplo. Então, quantas miniaturas tem cada um? Pronto, agora vem a execução do problema. A gente já planejou aqui e vamos tentar executar o problema e encontrar a resposta. Veja, eu só sei que juntos eles têm 48 miniaturas. E aqui eu tenho uma quantidade de para cada um. Mas veja que se você juntar essa quantidade de quadradinhos, são 6, não é? Eu só não sei quantos bonecos tem aqui em cada um, mas eu sei que são uma quantidade que é 6. Carlos tem 1, Beto tem o dobro, então já são 3 se juntar. E André tem o triplo. Então, o triplo mais o dobro mais o 1 dá 6. Então, nesse caso, são 6 quadradinhos. E juntos são 48. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 48 e vamos dividir para 6. Ora, quanto é 48 dividido para 6? É 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, certo. Então, o que acontece? Em cada quadradinho desse, eu tenho 8 bonecos, 8 miniaturas. Então, aqui serão 8. Aqui é o dobro de 8 é 16. E aqui é o triplo de 8, que dá 24.
Para conferir se realmente está certo, é só você somar esses daqui, né? 24 mais 16 dá 40. 40 mais 8, 48. Então, confere a quantidade que você tirou a prova. Então, a pergunta é, quantas miniaturas cada um tem? Já está aqui, André tem 24, Beto tem 16 e Carlos tem 8. Então, a resposta é essa daí. Agora, vamos para a última questão. A última questão a ser estudada diz o seguinte: em uma gincana de perguntas e respostas, ganhavam-se 3 pontos por acerto e perdiam-se 2 pontos a cada erro. Uma aluna respondeu 20 perguntas e ganhou 40 pontos. Quantos acertos e quantos erros ela obteve? O problema já está aí posto. Eu queria que você desse uma pausa no vídeo e tentasse responder. Faça do seu jeito, se errar não tem problema, mas é assim que a gente aprende. Imagine o seguinte: eu vou colocar aqui acertos, colocar AC e erros. Na verdade, essa aluna respondeu quantas questões? Respondeu 20. Vamos imaginar que ela tenha acertado 10, se são 20, ela acertou 10 e errou 10. Vamos imaginar isso. Bem, se ela acertou 10 e errou 10, então a quantidade de pontos aqui será, para cada acerto ganha-se 3 pontos e para cada erro perde 2. Então, ganhou 3 pontos por cada acerto, são 10, então 3 vezes 10, 30. E errou 10, perde 2 pontos por cada erro, 2 vezes 10, 20. 30 menos 20 é 10. Bem, mas o enunciado diz que são 40 pontos. Então, essa resposta aqui não é a correta. Agora imagine que ela não acertou 10, ela acertou 12. Então, se ela acertou 12, são 20 questões, ela errou 8. Por quê? 12 mais 8 é 20, são 20 questões. Então, supondo que ela acertou 12, quantos pontos ela fez? Se ela acertou 12, cada ponto vale 3, então 3 vezes 12 dá 36. E se ela errou 8, cada ponto perde 2, 2 vezes 8, 16. 36 menos 16 dá 20 pontos. Mas ela terminou com 40 pontos, então, mais uma vez, não está correto isso. Eu já tentei o 10, já tentei o 12, agora eu vou aumentar mais 2. Vou tentar agora o 14. Se são 20 perguntas e ela acertou 14, é porque ela errou 6. Perceba que está aumentando os pontos aqui, né? Então aqui nós vamos ter, se acertou 14 e cada acerto vale 3, 3 vezes 14 dá 42. E se errou 6, cada erro perde 2, 2 vezes 6, 12. Diminuindo, 42 menos 12 dá 30. Não sei se vocês já notaram, mas você já consegue perceber uma sequência. Aqui era 10, aumentou 2, ficou em 12. E aumentou mais 2, ficou em 14. E veja que os pontos, enquanto a quantidade de acertos aumenta 2, os pontos aumentam de 10 em 10. Percebe-se que a próxima conta aqui nós vamos chegar no 40, né? 10, 20, 30, o próximo é 40. Como eu estou aumentando de 2 em 2, então eu vou aumentar mais 2, dá 16. Ora, se eram 20 perguntas, acertei 16, então eu errei 4. Agora vamos ver a quantidade de pontos. Cada acerto vale 3. 3 vezes 16 dá 48. Enquanto que cada erro perde 2, 2 vezes 4, 8. 48 menos 8 dá 40. Então, chegamos aqui na quantidade de pontos que queríamos, né? Isso significa que quantos acertos ela teve? Ela teve 16 acertos e 4 erros. Bom, essa é a resposta correta. Se você errou, tudo bem, tente entender.
Se você acertou e foi por outro caminho, também está certo, não é problema nenhum. Existem várias maneiras de resolver esse problema. Então espero que vocês tenham gostado e aproveitem agora para responder as questões que eu coloquei nessa lista de exercícios que está na segunda página.